Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter a presença ilustre dos meus pets. O Fred tá aqui atrás e se vocês virem um gato perdido andando pelo vídeo, esse é o meu gato, é o Romeu. Hoje a gente vai falar sobre um caso de catfish, sobre mentiras, sobre enganação e sobre vidas sendo destruídas a troco de nada. Vamos lá. Manti Te'o nasceu e cresceu no Havaí. Ele veio de uma família polinésia, mormon, que acreditava na fé, na família e no futebol. De acordo com o pai dele, ele era um garoto obediente e disciplinado, e quando ele era criança, o pai dele começou a treinar ele para ser um jogador de futebol. Ele veio de uma família simples, então a família não tinha condições de pagar uma faculdade, e por isso ele dependia de uma bolsa de estudo para conseguir entrar na faculdade. E aí, ele e o pai começaram a treinar muito. E esse treino deu resultado porque ele se tornou um dos melhores linebackers. E aí ele começou a receber muitas propostas de muitas faculdades querendo dar uma bolsa de estudos para ele. Ele meio que se tornou uma celebridade na ilha dele. A comunidade havaiana tinha muito orgulho dele e o cara meio que virou uma estrela. Em 2009, ele foi estudar na Universidade de Notre Dame. Foi na faculdade que ele conheceu Lenei. Ela mandou uma solicitação de amizade e ele aceitou. Os dois começaram a conversar e no começo não era nada demais, eles só estavam batendo um papo. O Manti continuou jogando e ele era meio que o garoto prodígio, a esperança do time, porque na época em que ele foi pra essa universidade, o time de Notre Dame não tava indo tão bem assim. Ele já teve seus tempos de glória, mas não tava tão legal. Então todo mundo esperava que o Manti Te'o salvasse o time, porque o cara era fera. No primeiro jogo, tinham 80 mil pessoas na torcida e ele era o favorito de todo mundo. E não demorou muito para ele se tornar o favorito da comunidade em que ele morava, porque o cara era bonitão, era carismático, era simpático, era um excelente jogador e era um ótimo líder. E ele era bom em tudo que ele fazia. Então, assim, o pessoal começou a gostar muito dele, ele começou a dar entrevista, começou a dar autógrafo, começou a ter admiradoras e todo mundo acreditava que ele seria a próxima estrela do futebol americano. Em 2011, ele e a Lenei começaram a conversar mais. Ela mandou uma mensagem pra ele dizendo que o pai dela não estava muito bem, e aí ele se compadeceu e os dois começaram a conversar mais. Daí surgiu uma amizade, ele viu que ela era bonita, viu que eles tinham muitas coisas em comum, ela achava a fé e a família coisas muito importantes e ele pensava do mesmo jeito. Os dois tinham culturas parecidas, ela também era de uma família polinésia, então tinha muita coisa em comum e muita coisa que se encaixava nos dois. E aí eles começaram a conversar com mais frequência, eles conversavam por mensagem e por ligação. Essas conversas começaram a ficar mais profundas, mais íntimas, mais olho no olho, mais não quero te ver, mas eu gosto de você. Aí começa a chamar de um apelidinho carinhoso daqui, apelidinho carinhoso de lá. Naturalmente, o Manti quis conhecer a Lenei, porque eles estavam conversando, eles estavam se gostando, então ele queria pelo menos fazer uma chamada de vídeo. E aí começaram as desculpas. Ah, é porque meu celular tá quebrado. Ah, é porque minha conexão tá ruim. Ah, é porque eu não tô conseguindo te ver. Ah, é porque eu não sei o que lá. Ah, é porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele dizia que queria visitar ela, mas ela sempre dava uma desculpa. Até que um dia, o Manti recebeu uma ligação de um primo da Lenei dizendo que ela tinha sofrido um acidente, que um motorista bêbado tinha batido no carro dela, e aí o carro dela saiu da estrada e que ela foi levada para o hospital, que ela estava em estado grave e que ela estava respirando por aparelhos. Obviamente, o Manti ficou super preocupado, porque era alguém que ele gostava e do nada ela estava no hospital respirando por aparelhos. Aí depois de um tempo, o irmão dela ligou para ele. Esse irmão disse que estava no hospital e ele ia entrar no quarto e ele perguntou se o Manti queria falar alguma coisa para ela. O Manti falou que sim, ele colocou o celular no Viva Voz e tudo que o Manti conseguia escutar era uma respiração abafada. Ele começou a conversar com ela e ele percebeu que quanto mais ele conversava com ela, mais a respiração dela ficava pesada. Nisso, o irmão dela pegou o celular e disse que a enfermeira falou
que aquele era o primeiro sinal que ela dava desde que ela tinha chegado no hospital, o primeiro sinal de vida. Nisso, o Manti disse, então eu vou conversar com ela todos os dias, porque ele realmente acreditava que conversando com ela, de alguma forma, ele poderia ajudar ela, ele poderia trazer ela de volta. Era isso que ele esperava, que ela voltasse. Contaram pra ele que ela foi diagnosticada com leucemia. E isso era uma coisa complicada pro Manti, porque os 2 avós dele tinham morrido por causa de câncer. Então, ele se esforçou o máximo que ele pôde para todos os dias conversar com ela para tentar trazê-la de volta de alguma forma. No final das contas, ela saiu do coma. A mãe do Manti sabia sobre essa história da Lenei. O pai também sabia, só que ele era meio assim com essa história, porque ela era muito confusa. Primeiro, o Manti disse que já tinha visto essa menina, aí depois disse pro pai que nunca tinha visto ela pessoalmente, então ele não queria saber dos detalhes, porque essa era uma história muito confusa. Um dos melhores amigos do Manti, ele tava meio assim com essa história, porque ela ficava inventando desculpas, essa história do acidente, tava tudo muito esquisito. Ele pesquisou sobre o acidente e não encontrou nada, então ele tinha uma pulguinha atrás da orelha. Só que ele não disse nada pro Manti, porque no final das contas era o relacionamento do cara, então ele não quis se meter. A família do Manti não ficou muito preocupada sobre essa história ser fake, porque a Lenei dizia que ela conhecia outras pessoas da família dele. E aí quando eles perguntavam, você já conversou com a Lenei? A pessoa falava assim, eu já conversei. Então assim, se ela conhecia outras pessoas da família dele, então talvez ela existisse, talvez, eles ainda não tinham visto ela, mas talvez ela existisse, talvez alguém já tivesse visto ela. O Manti também teve as suas desconfianças, as suas dúvidas, só que ele se apegava ao fato de que ela conhecia outras pessoas da família dele. E além disso, essa história aconteceu em 2009. Em 2009, essa coisa de catfish, de perfil fake, de enganação, não era uma coisa comum. Hoje em dia todo mundo sabe quem tem um perfil fake, quem não tem, quem tá mentindo, quem não tá, que é filtro, que não é. Só que em 2009, as coisas eram bem diferentes. Depois do primeiro ano da faculdade, ele teve a oportunidade de terminar a faculdade mais cedo e participar do recrutamento da NFL, a Liga Esportiva Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Eu li. E essa era uma excelente oportunidade para ele e para a família dele, porque ele ia ganhar muito dinheiro, muitos dólares. Mas no final das contas, ele decidiu ficar e terminar a faculdade, e ele sabia do risco que ele estava correndo, porque se, por exemplo, no último ano da faculdade, ele se machucasse, ele já não seria escolhido para o recrutamento. Então ele sabia os riscos, ele sabia que podia dar merda, só que mesmo assim, ele decidiu ficar e terminar a faculdade, e ele treinou ainda mais. No último ano dele da faculdade, ele se tornou um dos melhores jogadores do time, se não o melhor jogador. Ele também se tornou o queridinho da torcida e o queridinho da comunidade em que ele morava. Ele dava entrevistas, ele dava autógrafos, ele ficou famoso na cidade dele. Ele era um excelente jogador e muita gente via potencial nele, muita gente acreditava que ele seria um dos melhores jogadores de futebol americano dos Estados Unidos. Nessa época, ele e a Lenei ainda conversavam, só que as coisas já não eram mais as mesmas. Ele tentou visitar ela várias vezes, mas ela sempre falava que queria primeiro melhorar, porque não queria que ele visse ela naquele estado, porque ela estava se recuperando do câncer. Então ela sempre dava desculpa, e ele acabou meio que... O que eu vou fazer? Eu já tentei te ver, você não quer, o que eu posso fazer? Nisso, as conversas foram diminuindo e antes eles conversavam direto, ela era o porto seguro dele. Sempre que acontecia um BO, um problema, ele ia atrás dela pra conversar. O Manti começou a ficar cada vez mais ocupado com o futebol e ele já não tinha mais tanto tempo pra responder ela. O público feminino também gostava bastante dele e ele tava com um ego infladíssimo, porque todo mundo falava que ele era incrível, que ele era fantástico, que ele era o melhor jogador e que não sei o que lá. Então o ego dele tava que nem o de um pavão masculino tentando conquistar a fêmea. E ele achava que ele era incrível também. Até setembro de 2012, quando tudo mudou. A avó dele faleceu. Ele recebeu uma ligação de manhã, eles avisaram, e aí ele passou o resto do dia meio que pensativo, meio que fechado, não queria conversar com ninguém, tava meio recluso.
Ele não queria conversar com ninguém, inclusive ele foi meio grosso com a Lenei, e essa informação é importante. Naquele mesmo dia, ele recebeu uma ligação do irmão da Lenei avisando que ela tinha falecido. E aí, ele quebrou. Ele simplesmente desmoronou, porque ele tinha acabado de perder a avó e agora ele descobriu que ele tinha perdido a namorada. O cara, ele quebrou. Ele começou a bater nas coisas, ele começou a chorar desesperado, ele começou a gritar. Ele quebrou. O irmão da Lenei também ligou para a família do Mente, avisando que a irmã dele tinha falecido. E eles passaram horas conversando e consolando ele, enquanto eles lidavam com a própria perda. Na época em que ela morreu, ele tinha vários jogos importantes para jogar. E a irmã dela ligou para ele e disse que ela tinha deixado várias cartas para ele ler antes de cada um desses jogos. Ele leu uma das cartas e ele decidiu que ele ia usar o luto dele como força, que ele ia jogar pensando numa causa maior. E ele conseguiu. Ele disse que durante o jogo ele estava calmo porque elas estavam ali com ele e ele jogou muito bem. E eles ganharam. No final da partida, as pessoas estavam impressionadas porque era simplesmente uma história de superação. O cara tinha perdido a avó, tinha perdido o amor da vida dele, e mesmo assim ele jogou bem e ainda por cima ganhou. As pessoas ficaram impressionadas e essa história chamou a atenção dos jornais. Muita gente começou a ver ele como um herói, como uma história de superação, e aí ele saiu em capa de revista, e muita gente torcia por ele nos jogos, pessoas famosas iam nos jogos pra torcer por ele, e de novo, o cara se tornou uma celebridade. Ele era uma celebridade, depois virou outra celebridade, agora era mais outra celebridade, ele só ia aumentando o nível de fama. Aí, nesse meio tempo, ele sempre ligava pra família dele pra ver se estava tudo bem, e ele continuava tendo contato com a família da Lenei. E antes de falecer, ele conheceu a sobrinha dela, chamada Puka. Eles tinham conversado algumas vezes quando a Puka pegava o celular da Lenei, e ela era uma criancinha. Aí, ele entrou em contato com a família da Lenei e ele disse que ele queria muito conhecer a Puka. Quem levou a Puka para conhecer o Mente foi um primo da Lenei chamado Ronaya. O Mente perguntou para ele onde estava o resto da família e aí o Ronaya disse que eles estavam ocupados, que eles tinham outro compromisso, mas que ele trouxe a Puka para os dois se conhecerem e aí eles se conheceram. Guardemos essa informação. Em dezembro daquele mesmo ano, 2012, ele estava no telefone conversando com a irmã da Lenei e aí do nada ela virou pra ele e falou: Mente, sou eu. Aí ele ficou: eu quem? Como assim eu? E ela disse: sou eu, Lenei. E ele ficou ainda mais confuso porque, como assim? Como assim você é Lenei? Ele ficou confuso e desacreditado e falou: cara, não brinca com esse tipo de coisa. E ela continuou insistindo que ela era a Lenei. E aí nisso ele desligou o telefone. Ela ligou de novo e disse que ela teve que fingir a própria morte porque eles tinham se metido em alguns problemas e aí ela precisou desaparecer. Só que, obviamente, ele não tava acreditando nessa história. Como assim? Você teve que fugir? Teve que fugir de quem? Da polícia? Dos bandidos? O que tá acontecendo? E aí ele disse: se é realmente você, então prova. Ela perguntou se ele queria uma foto e ele disse que sim, mas que teriam que ter algumas coisas nessa foto. Primeiro, teria que ter as iniciais dele em algum canto na foto, teria que ter a data daquele dia e ela teria que fazer um sinal específico com a mão. Se ela fizesse tudo isso, então ele saberia que aquela era realmente a Lenei. E aí, ele recebeu a foto com as iniciais, com a data e ela fazendo o sinal que ele tinha pedido para ela fazer. E a partir daí, tudo virou um caos. Sim, é outro dia. Eu precisei dormir, mas o Fred e o Romeu ainda estão aqui. Inclusive o Fred tá fazendo graça. O rabinho dele balançando.
Enfim, vamos continuar. O blog de esporte Deadspin recebeu um e-mail com o título A Namorada Morta Inexistente de Manti Theo. O e-mail dizia que o Manti era querido por muitas pessoas, que ele era um ótimo jogador, que ele era uma celebridade, mas que ele era uma fraude, que essa história da namorada era mentira e ele queria que o jornalista do Deadspin investigasse melhor essa história. O jornalista que recebeu o e-mail, na época, era só um estagiário, então ele mandou esse e-mail para um outro jornalista que era conhecido como o cara que sempre encontrava tudo que os outros jornalistas não conseguiam encontrar. Tim Burke, o jornalista, começou a pesquisar sobre a tal Lenay e tudo que ele encontrou estava relacionado à falecida namorada de Manti Theo. Não tinha outras matérias, não tinha conta no Facebook, não tinha nada. Só falava da namorada do Manti. Os dois jornalistas começaram a investigar sobre a vida da Lenay. Eles ligaram para todas as funerárias da Califórnia, foram atrás de obituários, pesquisaram matérias, artigos nos jornais, perfil, alguma coisa que falasse só da Lenay e não a Lenay namorada do Manti. Eles ligaram para a faculdade de Stanford e perguntaram se Lenay Kekua estudou lá, só que eles não conseguiram encontrar nada. Ela existia no mundo digital, mas aparentemente ela não existia na vida real. E agora a pergunta era, o Manti sabia dessa história, ele sabia que era mentira e estava envolvido nessa história, ou ele era uma vítima? Eles pegaram as fotos do perfil da Lenay e jogaram no Google e eles conseguiram encontrar uma conta no MySpace. Só que não tinha nome, não tinha informação nenhuma, só tinha a cara dela. Eles também encontraram tweets estranhos sobre o caso e eu abro aspas. Aquele momento constrangedor quando você conhece a pessoa por trás da conta Lenay Kekua. Fecho aspas. Outra pessoa disse, abro aspas de novo, a minha família e eu temos uma ideia de quem é o cara por trás da conta da Lenay Kekua. Ele canta em uma banda gospel na igreja do pai dele. Fecha aspas. Os jornalistas descobriram que as fotos que a Lenay usava eram, na verdade, as fotos de uma garota chamada Diane. Um dos jornalistas mandou uma mensagem no Facebook explicando tudo que estava acontecendo. Então, querida, tem um perfil fake aí usando a tua foto e aparentemente ela namora um jogador de futebol americano muito conhecido, muito famoso e, em tese, você tá morta. Obviamente, a menina ficou muito confusa. Os dois, o jornalista e a garota confusa com as fotos roubadas, começaram a trabalhar juntos pra tentar descobrir quem tinha pegado as fotos dela. Todas as fotos que a Lenay usava da Diane foram roubadas das redes sociais da Diane, o que não é muito difícil de se fazer. Mas tinha uma foto muito específica que ela só tinha enviado pra uma pessoa. E era a foto que o Manti recebeu com as iniciais, a data e o símbolo que ele tinha pedido pra Lenay fazer. A Diane não quis dizer pra quem ela tinha enviado essa foto, porque primeiro ela queria conversar com a pessoa e perguntar o que diabo tá acontecendo, que história é essa, você sabe o que tá acontecendo? Só que nesse meio tempo tinha um nome surgindo nas redes sociais, tinha uma pessoa que estava sendo acusada. E essa pessoa era Ronaya. Lembra o primo que o Manti conheceu, que levou a sobrinha, a Puka, pra ele conhecer? Então, o Manti contou pra família dele, pro pai e pra mãe dele, que ele tinha recebido uma ligação da suposta Lenay, dizendo que ela estava viva, que ela teve alguns problemas e teve que se esconder, e que ele estava super confuso e que essa história era muito pirata da cabeça. Aí, os pais dele ligaram pro tio dele, que era advogado, e o tio dele disse que ele tinha sido enganado, que ele tinha sido catfishado. E essa foi a primeira vez na vida do Manti que ele escutou a palavra catfish. A partir desse ponto, as coisas só começaram a desmoronar. O Manti e a faculdade sabiam sobre a história da Lenay, porque ele tinha contado pro coordenador e pro treinador, não lembro pra quem foi exatamente. Mas ele contou que ele recebeu a ligação da menina e que era uma coisa super esquisita, que ele não entendia o que estava acontecendo. Então, eles sabiam da história, eles sabiam que a namorada não estava morta, que era possivelmente um fake. Só que eles decidiram guardar essa história um pouquinho mais, porque não era só a reputação do Manti que estava em risco. Era a reputação dele e da faculdade. O Manti recebeu uma ligação do tal primo da Lenay e ele começou a se desculpar. E aí o Manti perguntou por que você tá se desculpando? E ele só disse, eu quero pedir desculpas. O Deadspin tentou entrar em contato com o Manti pra... Antes de publicar a matéria, eles queriam conversar, tipo, irmão, o que tá acontecendo? Conta aí o seu lado, que história é essa? Isso é mentira, isso é verdade, você tá envolvido, você não tá? Só que eles ligaram pro Manti e o Manti não respondeu porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia com quem falar, ele não sabia como agir, ele não sabia o que pensar, ele só tava fazendo o que os pais e o advogado mandavam. Então,
como eles não tiveram uma resposta do Mente, eles não esperaram e eles publicaram a matéria sobre a namorada que nunca existiu. Quando a matéria saiu, o Mente estava se preparando para participar do recrutamento da NFL e nisso o agente dele ligou para ele e falou: irmão, vai pro teu apartamento e se tranca, não fala com ninguém e não sai de lá, depois eu te ligo. O Mente ficou super confuso, não sabia o que estava acontecendo, mas ele obedeceu. Ele foi pro apartamento, se trancou e aí ele abriu o Twitter pra ver o que estava acontecendo. E foi quando ele viu a matéria, e foi quando ele viu que ele era um dos assuntos mais comentados no Twitter. E não eram comentários bons. O documentário, ele conta duas versões dessa história, a versão do Mente e a versão da Ronaiah. Na época em que essa história aconteceu, a Ronaiah ainda não tinha se assumido, mas ela é uma mulher trans e a partir de agora eu vou chamar ela no feminino. Eu só falei um primo ou Ronaiah porque na época em que essa história aconteceu, pro Mente era um primo da Lene, mas a Ronaiah é uma mulher trans e eu vou chamá-la no feminino. Ela cresceu numa família polinésia, uma família grande, que se importava com três coisas: fé, família e futebol, assim como a família do Mente. Todo mundo na família dela jogava futebol e no segundo ano dela, do ensino médio, ela começou a jogar como uma quarterback, só que ela odiava futebol, ela só começou a jogar pra agradar o pai dela. Na época, ela tinha medo de ser quem ela não tinha se assumido. Então, ela encontrou uma forma, de algum jeito, de alguma forma, ser uma mulher, mesmo que fosse fake, mesmo que fosse mentira. Nisso, ela criou um perfil fake e é aí que nasce Lene Kekua. As fotos que a Ronaiah pegou foi da Daiane e as duas estudaram juntas no ensino médio. E a Daiane era uma garota popular, muito bonita, muito amável, e por isso a Ronaiah decidiu pegar as fotos dela. E ela diz que as fotos e o rosto eram de outra pessoa, mas os interesses, os gostos, tudo que ela falava era ela, era a Ronaiah, só que com um rosto diferente. Quando ela criou o perfil, o objetivo dela não era enganar as pessoas. Claro que se é um perfil fake, fica subentendido que você vai enganar algumas pessoas. Mas ela criou esse perfil pra poder ser uma mulher, mesmo que por alguns minutos, por algumas horas, era um jeito que ela encontrou de ser quem ela realmente queria ser. Só que ela era ingênua e imatura, e ela conta que na época ela não se importava em enganar as pessoas, em mentir pras pessoas, e ela não se importava que as pessoas estavam sendo magoadas pelas mentiras dela. No documentário, ela não se faz de vítima, ela não se justifica, ela entende que o que ela fez foi horrível, que ela destruiu a vida dela e a vida do Mente a troco de nada, por nada. Então, ela não se faz de vítima, na verdade, ela se desculpa e ela se arrepende das coisas que ela fez. Ela não fazia ideia de que aquele perfil que ela criou com, acho que 18 anos, 20 anos, por aí, ela não sabia que aquele perfil seria a ruína dela. Antes do Deadspin postar a matéria sobre a namorada fake, eles tentaram entrar em contato com ela, só que ela não queria falar com eles porque ela não queria que fosse daquele jeito. Foi por isso que ela ligou pro Mente e se desculpou. Quando a matéria saiu, o pai dela falou pra ela ir direto pra casa e não conversar com ninguém. E quando ela chegou em casa, ela viu que tinham vários carros da imprensa esperando ela pra dar uma entrevista. A história viralizou na internet e os jornais começaram a falar sobre o caso. Antes, ele era conhecido só no mundo dos esportes, mas depois que essa história saiu, todos os jornais falavam sobre o caso. Gente perguntando por que ele era tão ingênuo, gente falando que ele era cúmplice, gente falando que ele era gay, gente falando que ele era um mentiroso, gente xingando, gente humilhando ele. E do dia pra noite, a estrela do futebol americano universitário se tornou uma piada, se tornou um idiota. A Ronaiah era vista como a pessoa por trás da Lene, a pessoa que enganou o Mente Teo, e todo mundo queria saber o que ela tinha pra falar sobre essa história. Ela foi no programa do Dr. Phil, que é um programa super conhecido nos Estados Unidos, e ele diz que quando eles se encontraram pela primeira vez, a impressão que ele teve era de que ela era uma pessoa muito ingênua, imatura e vulnerável. O Mente também deu uma entrevista e ele conta no documentário que ele só deu essa entrevista porque falaram pra ele dar uma entrevista. Ele não fazia ideia de como lidar com aquela situação. E nessa entrevista, questionam a sexualidade dele, perguntam se ele sabia que era mentira, e ele fala que ele não é gay, que ele não sabia que era mentira, que ele também foi enganado. E aí ele fala que a pior parte nisso tudo era
ver a família dele sofrendo. Que por causa de um erro dele, a família dele tava sofrendo. Na entrevista, ele mostra os áudios que a Ronaya tinha enviado pra ele pra falar, olha gente, eu escutei essa voz e eu achei que fosse uma garota. E aí no programa do Dr. Phil, ele levou especialistas pra analisar a voz da Ronaya, pra ver se era realmente a voz dela E aí, não sei o que lá de agentes do FBI pra analisar a voz. No final descobriram que era realmente a voz dela. E foi uma palhaçada. E essa é a parte mais estranha nessa história. O caso, ele não é um caso complexo. Ele não é um caso grandioso. Foi uma pessoa que foi enganada, que foi catfishada. E é isso. Esse é o caso. Mas os jornais, a mídia, eles transformaram esse caso num circo, numa palhaçada, numa novela. Porque assim, o Mensch, ele foi enganado, ele foi magoado. A Ronaya, ela se expôs e foi vista como uma pessoa mentirosa, que engana as pessoas. Então, para as duas pessoas envolvidas nessa história, é uma história triste. Só que falar dessa história em rede nacional... Por quê? O que tem de tão emocionante, o que tem de tão especial nessa história? O que eles fizeram foi destruir a carreira do cara, que não tinha feito nada de errado. Eles não queriam saber se ele era culpado, se ele era inocente, se ele sabia ou não que era mentira, se ele foi enganado, se ele foi magoado. Eles queriam que o Mensch fosse ridicularizado, só isso. E ele foi ridicularizado, porque as pessoas faziam questão de enfatizar como ele era burro. Como assim você foi enganado? Nossa, você é idiota, você é ingênuo, por que você foi enganado? A culpa é sua por ter sido enganado. Saiu uma matéria numa revista com o título Os Jogadores Mais Odiados do Mundo, e lá estava o Mensch Theo. Só que o que ele tinha feito de tão errado pra ser odiado? Teve o recrutamento da NFL e todo mundo acreditava que o Mensch ia ser escolhido no primeiro recrutamento. Nos anos de glória dele, quando ele era adorado, amado e exaltado por todo mundo, facilmente ele seria escolhido no primeiro recrutamento. Só que depois dessa palhaçada, dessa história, desse circo, depois de terem pintado ele como um grande imbecil, ele não foi escolhido no primeiro recrutamento, mas ele foi escolhido no segundo recrutamento. Pelo que eu entendi desse recrutamento, na primeira fase, tem os melhores times e os contratos mais caros, então é muito bom se você for escolhido na primeira fase. A segunda fase não é ruim, mas você vai ganhar menos dinheiro. Ele não foi escolhido na primeira fase, mas ele ficou feliz de pelo menos ter sido escolhido. A Ronaya passou por um período muito difícil na vida dela. Claro que o que ela fez foi horrível, não tem justificativa, foi terrível. Só que quando você assiste o documentário, dá pra ver como ela era ingênua e tava perdida na vida e não fazia ideia do tamanho da merda que ela tava se envolvendo. Depois do drama da falsa namorada, ela demorou pra conseguir arrumar um emprego, porque sempre que as pessoas viam o nome dela no currículo ou na ficha, eles logo pensavam na falsa namorada e que ela era mentirosa e toda a treta por trás do nome dela. Depois de tudo isso, ela decidiu começar a transição e ela finalmente se assumiu como uma mulher trans. Ela se sente muito mal por tudo que ela fez, por tudo que ela causou, e se ela pudesse, ela voltava atrás e teria desfeito toda essa história, todo esse caso, todo esse caos. Só que ao mesmo tempo, ela diz que graças a essa situação, ela conseguiu se conhecer de verdade. Depois desse caso, o Mensch começou a ter ansiedade. Quando ele aparecia nos jogos, quando ele entrava no campo, as pessoas começavam a vaiar ele. Ele sentia o corpo inteiro dormente, ele se sentia extremamente ansioso, porque ele não sabia como lidar com tudo aquilo. As piadas continuaram, as pessoas continuaram rindo da cara dele. Ele se isolou e ele começou a questionar a sua própria capacidade. Na faculdade, ele era incrível, ele era um monstro, as pessoas torciam por ele, ele era o favorito do time, ele era o melhor jogador, ele era uma estrela em ascensão, ele dava autógrafos, ele dava entrevista, ele era o máximo. Só que na NFL, ele era uma piada. Ele era o idiota que foi enganado. Ele foi na terapia e o terapeuta disse que ele precisava se perdoar, porque ele não teve culpa do que aconteceu. Ele não fez nada de errado. Ele começou a ignorar a multidão que zombava dele. E ele começou a olhar para as pessoas que amavam ele e apoiavam ele. E ele passou a jogar por essas pessoas. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história, ela me deixou meio reflexiva. Porque o cara, ele foi humilhado. Ele foi xingado, ele foi vaiado, ele foi odiado e ele literalmente não fez nada de errado.
Ele só acreditou numa garota, que ele se apaixonou por ela, sofreu pela morte dela. E aí, de repente, ele era o idiota que foi enganado. Só que o cara não fez nada. E ele perdeu uma carreira de sucesso por nada. Uma coisa que uma jornalista disse no documentário, e que é verdade, é que as pessoas, elas subestimam a capacidade da mídia de transformar você numa estrela e transformar você num idiota do dia pra noite. Enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter. Estou fazendo lives no YouTube, às vezes eu apareço por aqui às 18 horas e nós ficamos falando lorota até 11 horas da noite. Então, se você quiser participar de uma das minhas lives, é só você aparecer aqui no meu canal algum dia desses. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!